diabéticos recebem atendimento gratuito na Clínica de Nutrição da PUC Barreiro. A atual conjuntura da Igreja Católica é tema de discussão na universidade. E no bate-papo de hoje, o assunto é o projeto Convite ao Pensar, uma iniciativa do Departamento de Filosofia. Hoje é dia 6 de março e está no ar o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá, boa tarde. Já pensou em receber atendimento gratuito sobre cuidados nutricionais e alimentação saudável? Alunos e profissionais dos cursos de nutrição e enfermagem da PUC Minas, no Barreiro, orientam moradores da região, além de professores, alunos e funcionários da universidade. Até o dia 15 deste mês, podem se inscrever pessoas interessadas em cuidados específicos para o diabetes. Os atendimentos serão feitos em grupo, com dinâmicas e demonstrações, e individualmente, com prescrição da dieta e acompanhamento de cada caso. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3328-9543 ou na Clínica de Nutrição da PUC Barreiro, das 7 da manhã às 5 da tarde e das 6 às 8 da noite. As vagas são limitadas a 30 pessoas por grupo. Para discutir a atual conjuntura da Igreja Católica, professores do Departamento de Ciências da Religião da Universidade participaram de uma mesa redonda. O evento, realizado no campus Coração Eucarístico, teve como público-alvo docentes e estudantes de pós-graduação. A equipe de reportagem da PUC TV acompanhou o encontro e traz mais detalhes para você. Veja só. A renúncia do Papa Bento XVI foi tema de encontro promovido pelo Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas. Em discussão, o atual momento da Igreja Católica. Em nossa proposta, após ouvirmos nossos assessores, um plenário de debates poderá ser aberto para que muitas questões possam aqui ser levantadas. E, na verdade, muito se tem discutido nessas últimas semanas em que a conjuntura do catolicismo se tornou o centro das principais pautas na mídia, academias e rodas de conversa. Participaram do encontro os estudiosos da religião, professores Padre Cléton Calimã, Wellington Teodoro, Paulo Agostinho e Flávio Senra, que presidiu os trabalhos. Todos puderam se posicionar sobre os questionamentos que têm surgido desde a renúncia de Bento XVI. Abre uma nova perspectiva para as próprias pessoas reconhecerem que lugar é esse, né, que ocupa um Papa na Igreja, os próprios Papas, os futuros Papas, como é que eles se posicionam no governo do Papado. Dentro dessa continuidade estrutural, há o desejo de transformações na forma como a Igreja deve ser governada. Um governo mais, a gente tem o jeito de falar, colegial. Esse é o grande desejo, que para mim é importante. Durante o debate, alguns questionamentos, entre eles, maior democratização da Igreja Católica e a nomeação de mulheres ou homens casados na condução da Igreja, deu espaço para análises históricas. O máximo que se pode fazer é ver um pouco o percurso da história da instituição, como ela tem se comportado, uma análise de conjuntura e ver possíveis cenários, mas muito precários, cenários que você sabe que não vão se realizar. Para o padre Cléton Calimã, o momento permite uma reflexão sobre a imagem do Papa ligada a um homem que, diante das circunstâncias comuns ao ser humano, tem direito a escolhas. A instituição tem o seu lado muito humano. E o Papa, ele não tem uma participação da divindade, ele é humano. Ele exerce um ministério fundamental na Igreja, em nome de Cristo e em nome de todos nós. Tanta repercussão e discussões têm trazido a Igreja Católica para o centro das atenções. Essa situação estimula críticas, suposições precipitadas e algumas especulações, resultado do poder exercido pela religião.
A Igreja Católica ocupou um lugar, passou a ocupar um lugar central na pauta das conversas, na mídia. Isso próprio, como dizia anteriormente, o sentido da renúncia do Papa, me parece, aproxima a instituição das pessoas, que aqueles que viam a instituição muito distante, vem agora um Papa humano que diz, né, que para estar no governo da Igreja é preciso estar próximo das questões vividas pela sociedade. A filosofia sempre foi um convite ao pensamento crítico, reflexivo, complexo, não linear. Foram essas as palavras escolhidas pela professora Silvia Maria Contaldo para apresentar o projeto Convite ao Pensar. A ideia, que surgiu no início da década de 90, deu certo e atualmente mobiliza alunos e professores do Departamento de Filosofia da PUC para o debate de questões filosóficas. Para falar mais sobre o Convite ao Pensar, eu recebo no estúdio o professor Ibrahim Vitor, chefe do Departamento de Filosofia da PUC Minas. Professor Ibrahim, bem-vindo ao Espaço PUC, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você. Bom, para começar o nosso bate-papo, como eu disse agora há pouco, o projeto Convite ao Pensar já existe há um certo tempo, né? Como que o senhor avalia a evolução do projeto no decorrer dos anos, desde que ele foi idealizado até hoje? A proposta do projeto é bastante conciliável ao espírito da filosofia, que constitui basicamente uma fala e debates. O modelo é bastante simples nesse sentido, mas que propõe temas também, por outro lado, bastante ricos, né, de sentido, e que nos colocam diante do modo de pensar do homem ocidental. E o processo vem vindo desde do início dos anos 90, com características muito parecidas, mas com houve épocas, por exemplo, que fizeram livros com os temas do Convite ao Pensar, né? Uhum. Então, dependendo um pouco das circunstâncias, e aí vai se configurando, né, este ciclo de conferências. Muita coisa mudou de lá para cá? Diria que não tanto. Como eu disse, o modelo do Convite ao Pensar é um modelo bastante tradicional no bom sentido, no sentido de expor o pensamento filosófico e abrir para o debate, para a discussão, né, com temas que normalmente são temas de fronteira, uhum, né, temas bastante questionantes, bastante complexos às vezes, né. Como que o senhor avalia, como chefe de departamento do curso de filosofia, essa promoção de debates envolvendo alunos e professores dentro do ambiente acadêmico? Eu penso que, na verdade, o debate é fundamental. Se nós não estabelecermos o debate, aliás, nós não conseguimos, inclusive, formalizar perguntas. Nós costumamos dizer que o mundo de hoje está cheio de respostas. O Google responde mesmo sem se perguntar. A filosofia tenta prezar por isso, prezar pela pergunta. Então, para um debate se efetivar, é preciso estabelecer pergunta. Nós temos que tentar dinamizar perguntas. E é nesse sentido, né, que eu penso que a filosofia não pode ficar enclausurada nas paredes, né, de uma sala de aula, né? E as perguntas elas devem, né, ser apresentadas e expostas em todos os ambientes, né? E o Convite ao Pensar é um excelente momento para isso. Sem dúvida. A cada semestre é escolhido um tema diferente. Em torno do qual são promovidos debates e reflexões. Nesta edição, o tema é a morte. O senhor pode adiantar para a gente como que esse assunto, assim, visto como tabu e um tanto quanto delicado, vai ser tratado nas conferências? Foi com bastante consciência que tentamos estabelecer e colocar este tema. Possivelmente nós tenhamos até a morte 2. Uhum. Mas é porque, de fato, nas atuais conjunturas, na realidade social em que vivemos, falar de morte é quase um absurdo. Quer dizer, não se pode envelhecer, né? Ficar doente é sinal de total debilidade humana, né? Então, morrer, não se pode falar do tema. O homem deve ser eterno. O homem bom, né? Aquele que consegue ser eterno, sempre jovem. Então, constitui uma problemática. De fato, virou tabu, né, o tema, né? Se no mundo de hoje nós temos assim, a quebra de tantos tabus, né, em vários âmbitos sociais, políticos, religiosos, né, no âmbito da sexualidade e tal, criamos outros tabus. E um tabu é esse, a morte. Né? Uhum. Então a ideia é exatamente isso,
é tentar colocar em pauta essas questões que são profundamente presentes no nosso dia a dia. Mas que muitas vezes a gente tenta evitar, né? Exato, porque de fato é um desconhecido, né? Nós costumamos dizer que as duas coisas mais importantes da nossa vida não nos pertencem. O nosso nascimento, né, pertence aos nossos parentes, né, que acham o menino bonitinho, tal. E a nossa morte, né? Quando morremos, choram por nós, mas não pertence a nós não estamos mais ali, né? Então, nesse sentido, quando nós discutimos sobre a morte, exatamente para deixar claro o quanto será significativo valorizar este pequeno período que nos é dado de viver. Que é muito importante. Exato. E aí, a gente costuma dizer também que quem não aprende a morrer a cada dia, não aprende a viver. Quer dizer, é possível, é necessário, né? Os sacrifícios que fazemos, os estudos, tudo isso simboliza um pouco, né, o matar alguma coisa, né, para fazer viver algo, né, para fazer emergir algo. Então, na nossa história, na nossa vida, a morte, por assim dizer, é propulsionadora de acontecimentos, né? Eu diria, se não fosse a morte, não fosse por causa da morte, nós não criaríamos técnica, não criaríamos nada, né? Mas a tentativa de permanecer, ou seja, de obstaculizar a própria morte, nos faz criar tantas coisas, né? Para tentar eternizar. E como que as pessoas podem se inscrever, professor? Vejam, é claro que a inscrição nós fazemos normalmente no próprio local, né? Momentos antes da conferência. Momentos antes da conferência, né? Mas seja como for, para informações, pode ligar aqui para o Departamento de Filosofia, sem problemas, né? E temos também a possibilidade de certificados, né, de participação. Interessante. Para finalizar, eu gostaria que o senhor fizesse um convite para as pessoas que estão em casa, para que elas participem, para que elas compareçam, né, a esse belíssimo projeto que é o Convite ao Pensar. Então, o Convite ao Pensar, todo sábado, às 10h15, e nós vamos iniciar agora, no sábado, dia 9/3, com o tema desse semestre é a morte. E agora, neste 9/3, o professor Roberto Starling fará uma aproximação entre o problema da morte no pensamento ocidental, né? Então é muito importante a presença de todos para discutirmos juntos esta dimensão fundamental da vida. É aqui na PUC Coração Eucarístico, na PUC né? Coração Eucarística. Tá, ok. Professor, muito obrigada pela participação. Volte sempre. Tá bem, obrigado a você. Esta edição do Espaço PUC está chegando ao fim. Amanhã é dia de Repórter PUC. Eu e meu colega Daniel de Andrade preparamos um programa especial para você. Está imperdível. O nosso encontro é às 5h30 da tarde. Como sempre, eu espero por você. Obrigada pela companhia e até lá.